Olá, povo do nosso Altíssimo, do nosso Criador. Espero que vocês estejam bem, que estejam em paz. Hoje estamos aqui para mais um vídeo no canal. O tema de hoje é: em meio à tribulação, descanse. E eu tenho certeza que essa mensagem tem uma grande relevância para a sua vida, ainda mais quando estamos em meio à tempestade e apavorados porque não sabemos encontrar uma solução para o nosso problema. Bem, antes de começar o vídeo, eu gostaria de dizer aqui para os inscritos que teve umas 2 semanas aí que eu não consegui gravar os vídeos. Eu até gravei. No entanto, o meu computador deu um probleminha e eu não consegui editá-los para postar aqui no canal. Só que nessa espera do computador ser arrumado e tudo mais, eu vi que eu tinha que continuar gravando. Só que assim, antes eu gravava os vídeos e se eu dava alguma falha, se a minha mente na hora travava ou se eu dava uma gaguejada, eu editava a parte a qual eu tinha falhado para vocês não verem também. E assim eu ia fazendo, até também para os vídeos não ficarem muito longos, se bem que eles são bem longos, mas eu pensei assim: eu estou com um problema e eu não posso deixar também com que esse problema faça com que eu desista do propósito que o Criador colocou no meu coração. Eu tenho que continuar firme e forte. Então eu vou gravar. Eu vou gravar, só que eu não vou conseguir editar o vídeo, porque eu vou colocar o vídeo do meu celular para o YouTube direto e eu não consigo mexer nos aplicativos direito, no celular, enfim. Eu gosto sempre de fazer no computador mesmo. E eu vou então gravar de forma contínua, sem edição. Se der certo, deu. Se eu gaguejar, alguma coisa assim, que vocês me perdoem, mas de certa forma tem até um lado bom, porque eu vou estar mais natural possível aqui para vocês. E espero que dê tudo certo. Então vamos lá, gente. Vamos falar sobre esse tema que é de grande relevância. Aliás, qualquer tema que venha das escrituras é de grande relevância para a nossa vida, né? Mas eu quero analisar aqui com vocês hoje um pouco da história dos discípulos, mas focada em Pedro, no discípulo Pedro. Por quê? Tem alguns detalhes aqui na Bíblia que demonstram a caminhada dele, que foi uma caminhada assim, um pouco no início duvidando, tanto que o próprio Messias falava que os discípulos tinham pouca fé, mas depois foi que foi. E assim é também conosco, né? Porque muitas vezes a gente duvida, principalmente quando estamos em meio às tempestades desse mundo, a gente pode até muitas vezes acabar duvidando o que não é para acontecer. Mas por sermos falhos, pecadores, às vezes acaba acontecendo. E, no entanto, a gente tem que continuar com fé. E eu quero demonstrar aqui para vocês que o Pedro, o discípulo Pedro, passou por tudo isso. Então vamos logo para que esse vídeo não fique tão longo. Vamos lá. Em Mateus, capítulo 8, versículo 23, nós temos aquela história que ocorreu quando Jesus, ele acalmou uma tempestade. Bem, como vocês sabem, vocês podem ler aí na casa de vocês, dá pausa no vídeo, ler. Eu não vou ler porque eu vou tentar ser o mais breve possível. Mas nesse capítulo ali da Bíblia, né, no capítulo 8, no versículo 23 ali de Mateus, conta quando Jesus e os discípulos, eles estavam em meio a uma tempestade e o Messias acalmou essa tempestade. E os discípulos, eles estavam bem desesperados. E aí, naquele desespero, eles olharam para o Messias e falaram: salva-me, salva-me, Senhor. E o Messias então falou assim para eles: por que vocês estão tão medrosos, homens de pouca fé? E
Messias repreendeu ali a tempestade, tudo, aí ficou tudo muito calmo. E os discípulos então falaram, né? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então aqui a gente consegue ver como muitas vezes ficamos desesperados em meio à tempestade. Só que nós temos o Messias ao nosso lado. Então, de certa forma, é pra gente confiar nele, porque tudo obedece ele. E, assim, quando estamos com o Messias, quando estamos vivendo uma vida ao lado dele, conversando com o nosso Criador, lendo as Escrituras, tendo uma vida de oração, tendo uma vida de comunhão, de amizade com o nosso Pai Celestial, a gente consegue entender que mesmo em meio à tempestade, a gente tem Ele no nosso coração, a gente tem Ele aos nossos corações e dessa forma conseguimos ter paz. Porque a gente tem confiança plena que Ele não vai deixar faltar nada. A gente tem confiança plena que Ele vai ser o nosso sustento. Então, é muito magnífico ter essa experiência com Ele. E a nossa vida passa a ser um grande testemunho mesmo. Um testemunho extraordinário de quando muitas coisas que parecem que eram algo para ser errado, destruindo a nossa saúde mental, mas vem o nosso Salvador e ele faz com que tudo seja tranquilo. Ele faz com que todas as coisas fiquem calmas, serenas. E na Bíblia também temos outra passagem muito interessante de Pedro, que quando ele duvida também do Messias, que foi naquele momento em que o Messias ele estava andando sobre as águas, e o barco deles também, no caso assim, eles tinham pegado o barco, tinham já saído com o barco e estava vindo as ondas e tudo, e ventos ao contrário, e o Messias, ele depois, posteriormente, foi até eles, só que ele foi andando sobre as águas. E aí, quando Pedro vê ele andando sobre as águas, ele fala assim para o Messias: se é você mesmo, então que eu ande também nas águas até você. E aí, o Pedro foi andando. Só que quando ele chegou perto do Messias, o que aconteceu? Ele estava com os olhos dele em direção ao Messias. Então, todo o resto parou, porque ele estava em comunhão com o Messias. E ele foi andando em comunhão com o Messias. No entanto, quando ele chegou perto do Messias, ele acabou ouvindo os ventos. E aí, quando ele ouviu os ventos fortes, ele ficou com medo. E aí, naquele momento, ele acabou se afogando, no caso, né? Acabou indo para baixo do mar. E aí, eu falo para vocês, às vezes eu me perco um pouco nas palavras. E aí, o Messias então levantou ele pediu socorro pro Messias, né? E Cristo tirou ele ali daquela situação. E aí, de novo, né? Jesus fala para ele: ó, homem de pouca fé, por que duvidaste? Ou seja, se ele tivesse permanecendo com fé no Messias e confiando no Messias, ele não. A questão é essa: quando estamos confiando em Cristo, a gente não coloca os nossos olhos no problema, porque a gente tem Cristo ao nosso lado. Então, por mais que esteja uma tempestade ao nosso redor, por mais que por mais que estamos com problemas e situações catastróficas, mesmo assim, os nossos olhos não vão estar ao nosso redor. Porque se a gente estiver com os nossos olhos no problema, a gente vai começar a ter medo e a gente vai duvidar. A mesma coisa como aconteceu com Pedro. E aí ele, naquela dúvida, ele pediu por socorro, né? E Cristo foi lá e salvou ele. E só que
a questão é essa: se a gente confiar em Cristo e os nossos olhos estão em comunhão com Ele, a gente não vai ter dúvidas de que Ele fará, sim, o melhor para nós. E a gente tem que entender que Ele tem o melhor para a nossa vida. Acima de tudo, Ele tem o melhor para a nossa vida. E agora eu quero falar da transformação de Pedro, que era um desses discípulos que o próprio Cristo falava que era um homem de pouca fé. E agora nós vamos então lá pro livro de Atos, capítulo 12, e o versículo de 6 a 7, que fala o seguinte: Pedro dormia entre dois soldados, preso em duas correntes. Sentinelas, junto à porta, guardavam a prisão. Eis que, porém, sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: Levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Agora a gente vê um outro Pedro aqui nessa situação. Aqui em Atos, o Messias já tinha ressuscitado, subido aos céus e já tinha acontecido todo o plano de salvação. E os discípulos estavam ali, então, dando continuidade na evangelização. E uma dessas situações, Pedro, então, acabou sendo capturado e estava preso. E se vocês quiserem ler ali o capítulo de Atos 12, vocês vão ficar maravilhados, né? E refletir, ler a Bíblia ali, meditar na palavra, refletindo tudo como aconteceu, é algo assim, é algo muito poderoso para a nossa vida. Mas eu vou ficar só focada aqui nesses dois versículos. E o que acontece? O Pedro, ele foi capturado, ele estava preso, e ele estava ali preso, e olha só a palavra, Pedro dormia. Gente, se fosse o Pedro de antes, como é que Pedro estaria naquela situação? Ele estaria apavorado, gritando socorro para o Messias. Ele não estaria nem dormindo, porque pensa bem, quando ocorreu as outras tempestades, Pedro, nas outras tempestades, ele primeiramente, né, ele pediu socorro para o Messias, para que ele parasse a tempestade. Depois, posteriormente, foi essa questão do mar. A gente sabe também que ele negou Cristo por 3 vezes, porque ele ficou com medo. Então, a gente até ali, né, em todo o processo dele de conhecer a Cristo, a gente via um homem que duvidava, que sentia medo, um homem com receios, que estava com seus olhos mais voltados ao problema do que a Cristo. E isso acontece com todos nós nesse processo de comunhão com Cristo. E olha só o tanto quanto ele foi transformado, que agora, já em Atos, ele estava preso, ele estava numa situação a qual ele poderia ser morto, só que olha só, ele dormia entre dois soldados. Ele estava preso em duas correntes e entre os soldados, e ali ele dormia. Ele descansava, ele dormia. Então, assim, ele estava descansando. Em meio à tempestade agora novamente, em meio a um grande problema, ele não estava ansioso, nervoso, ele estava dormindo, ele estava descansando, e ele dormia tão profundamente que um anjo tinha que acordar ele. Um anjo foi ali e acordou ele para que ele saísse. E o que eu quero dizer com tudo isso é que quando você, ou se você, está em meio à tempestade, descanse em Cristo. Descanse, aguarde, confie nele. Ele saberá o que fazer. Ele já tem a resposta de tudo. Lembre-se, é uma fase da sua vida. A mesma coisa que aconteceu ali com os discípulos quando eles estavam em meio a uma tempestade. Foi apenas uma fase.
Depois, o próprio Messias, ele repreendeu a tempestade e tudo se acalmou. Descanse nele, descanse. Eu quero também aqui enfatizar que quando eles sentiram medo, ainda assim, mesmo quando eles sentiram medo, o socorro deles também foi Cristo. Então, isso demonstra a pequena fé deles, mas uma pequena fé que fez grande diferença, porque eles pediram socorro para quem? Para Cristo. Mas descanse, descanse. Em um momento a qual eu estava também assim, desesperada, triste, eu pude contemplar essa visualização em que eu estava no mar, num barco, e vinha a tempestade e eu me agarrava ali ao barco para não cair, com medo, angustiada, aflita. E naquele momento em que eu estava ali, nesse mar, em meio à tempestade, eu olhei para o lado e quando eu olhei para o lado, eu vi Cristo. Ele estava deitado, olhando para o céu e tranquilo. E então eu saí daquela posição de desespero e fui até ele. Deitei e fiquei também olhando assim para o céu. E eu vi que a parte a qual ele olhava era uma parte calma. Era uma parte sem nuvens, com sol, muito diferente daquela outra parte do barco a qual eu estava. E então eu contemplei. E eu pude ver que ao nosso redor tinha a tempestade, a chuva, o desespero, a aflição. No entanto, naquela partezinha onde Cristo estava olhando para o céu calmo, deitado, descansando, tinha paz. E naquele dia que eu tive essa visualização, quando eu estava falando com o Criador, eu senti uma paz em mim. Eu senti uma paz. E por isso que eu digo para vocês a importância de ler as escrituras e também se colocar em situações que estão ali escritas, porque a gente não só consegue ter entendimento, mas conseguimos contemplar a paz que vem de Cristo. E por isso que eu quero dizer para você que mesmo que você esteja em meio à tempestade, confie naquele que nos salvou. Confie naquele que morreu por nós e ressuscitou, naquele que nos deu a graça. Confie no Pai. Confie no nosso Criador. Confie. Confie e descanse. Shalom Adonai.